Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Estamos chegando com mais um vídeo aqui para nosso canal. Hoje nós estamos com a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre o livro de Esther, que tem como subtema a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Hoje nós estamos na lição 5, tem como tema o bem contra o mal, conflitos na caminhada. Texto áureo. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagine em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Uma referência de Esther capítulo 4, versículo 13. Verdade aplicada: aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e fazem sua vontade alegram o coração do Pai. A nossa introdução nos diz: o livro de Esther narra o enfrentamento. Amã, um homem mau, acusa injustamente, persegue, mente, difama Mardoqueu e o seu povo. Entretanto, veremos mais uma vez que o bem sempre triunfa e sempre triunfará sobre o mal. Os textos de referência estão em Esther, capítulo 3, versículos 8, 9, 10 e 11, quando Amã fala com o rei Assuero, dizendo: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis dos povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém deixá-los ficar. Verso 9: se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu os porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Gostaria de frisar com os irmãos também os objetivos da nossa lição. Hoje, apresentar o conflito entre o bem e o mal, ensinar sobre o perigo de confiar em pessoas erradas e reafirmar que só Deus é o Senhor. O item 1. Na luta contra o mal, jamais devemos nos prostrar diante do opressor. Devemos sim ter cuidado em quem confiamos. Amã sabia que Mardoqueu não se curvaria diante dele, pois era firme em suas convicções, demonstrava temor e fé no Deus de Israel. Não importa se o inimigo planeja ou o que planeja, a última resposta vem do Senhor. Cabe a nós, cristãos, nos abrigarmos sobre as asas do Altíssimo, pois somente em Deus venceremos. Então, capítulo 1, irmãos, nós temos o item 1.1, que tem como tema a luta contra o mal. O item 1.2, não devemos nos prostrar diante do opressor. E 1.3, nós temos como tema o perigo de confiar em pessoas erradas. O fundo histórico que nós estamos estudando nesse trimestre, irmãos, é a história de Esther e também de Mardoqueu, por causa do ódio de um homem chamado Amã. Esse homem era descendente dos amalequitas e ele alcançou um prestígio muito grande no reino. Ele foi elevado a uma posição, podemos dizer assim, espécie de um primeiro-ministro ali no reino. E o rei havia dado ordem que as pessoas deviam se prostrar diante dele. Mas a Bíblia nos diz que Mardoqueu, ele não se inclinava e nem se prostrava. E Amã se enfureceu com isso, se encheu de ódio, determinou no seu coração destruir, exterminar tanto Mardoqueu, e não satisfeito com isso, também determinou que todos os judeus deviam ser exterminados do reino. Ele vai até o rei Assuero, referência de Esther capítulo 3, versículo 8,
usa de um artifício, o artifício da mentira, dizendo que o povo judeu tinham leis próprias diferentes das leis de todos os povos e não cumpria as leis do rei, e que o rei, por causa disso, não devia deixar esse povo ficar, e eles deveriam ser exterminados do reino. E o rei, atendendo a essa palavra do perverso Amã, sem buscar averiguar corretamente se as coisas eram daquela forma mesmo, daquele jeito, ele tirou o seu anel e deu um salvo-conduto, liberdade para Amã executar o seu plano de destruir o povo de Deus. Tem uma ajuda na lição da Bíblia de estudo de Genebra, que nos diz assim: a recusa de Mordecai em honrar Amã não pode ser explicada à base da lei do Antigo Testamento, pois os judeus não consideravam o ato de prostrar-se perante reis e pessoas honradas uma violação do primeiro e do segundo mandamento, que está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao versículo 6. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele cita referência de 1 Samuel 25, 23, 2 Samuel 18, versículo 28, e também 2 Reis, capítulo 4, versículo 37. Vamos ler o 36 também. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou. E apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Então nós vemos aqui uma mulher que pertencia à nação judaica, pertencia ao povo de Israel, se inclinando, se prostrando diante de uma pessoa honrada, de um servo de Deus. Mas não era com aquela atitude de adoração, de prestar culto, de adorar, né? Essa é uma atitude de respeito à autoridade de Deus que estava na vida do profeta ali. Então, quando Amã quando Amã via as pessoas se prostrando perante ele, ele começou a ter um sentimento de se, conforme o bispo Abner diz, se deificar. E o que significa isso? É divinizar a si mesmo, é endeusar-se, pôr entre os deuses. Então Amã, ele estava sob uma possessão demoníaca e ele exigia ou queria ser cultuado como um deus. Era esse o intento dele, era esse o propósito dele. E quando ele insistentemente viu que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava perante ele conforme os demais faziam, ele se enfureceu, se encheu de ira, se encheu de ódio, determinou destruir e exterminar os judeus, enganou o rei usando do artifício da mentira, e o rei, por sua vez, ao invés de investigar, né, de buscar conhecer mais a fundo o porquê que esse povo tinha essas leis diferentes, o porquê que esse povo não obedecia às leis do rei, ele simplesmente, uma confiança cega, tirou o seu anel do dedo, deu a Amã e deu ali liberdade, um salvo-conduto para ele fazer com o povo judeu o que ele bem entendesse. Não era simplesmente o ódio de Amã em relação a Mardoqueu, ou em relação ao povo que Mardoqueu pertencia. Ali era muito mais do que isso. Era uma
Era um conflito espiritual, uma luta do bem contra o mal, do reino das trevas contra o reino da luz, porque Satanás, nesse intento de induzir Amã a executar um plano como esse, ele tinha em mente destruir o povo judeu, porque ele já sabia que da semente da mulher já havia sido predito lá em Gênesis, né? O Senhor Deus já tinha dito, e a semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Então, o intento de Satanás em destruir o povo judeu era aquilo que viria dele, era aquilo que viria daquele povo. Quem foi que veio desse povo? O Senhor Jesus Cristo. A mulher samaritana mesmo, ela diz, sendo tu judeu, ele era judeu. Então, o propósito da destruição dos judeus, nós vamos ver em toda a Bíblia o povo de Deus sofrendo perseguição, sendo perseguido, muitos lutando para destruir o povo de Deus. Nós precisamos olhar isso também com um olhar espiritual, entendendo que ali nesse caso não era uma atitude isolada de Amã, mas sim sobre ele estava agindo sobre a influência do reino das trevas, sobre a influência de Satanás. Por isso arquitetou todo aquele projeto de tentar, na tentativa de exterminar o povo judeu, o povo de Deus da face da terra. E no resumo desta lição, o bispo Abner diz que nós devemos orar para que os líderes, ou os nossos líderes, não ajam por impulso, mas com prudência, para que por suas atitudes o nome do Senhor seja glorificado. Era preciso que o rei averiguasse, era preciso que o rei investigasse o porquê que aquele povo não obedecia ao rei conforme as palavras de Amã, conforme a mentira de Amã, mas infelizmente ele agiu sem pensar, sem buscar entender e conhecer os fatos, e depois ele se arrependeu muito de ter tomado a atitude que tomou. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o bispo Abner continua dizendo que punir Mardoqueu não lhe daria suficiente alegria. Amã determinou acabar com todos os judeus que se achavam dentro do gigantesco império persa. Então, meus irmãos, essas atitudes, essas ações de indivíduos, de reinos, de governadores, de autoridades que prejudicam a igreja, que prejudicam o povo de Deus, que quer destruir o povo de Deus, na verdade precisamos entender isso, que nós estamos no meio de um conflito. É um conflito do bem contra o mal. Mas como povo de Deus, nós precisamos nos abrigar no Senhor e esperar em Deus. E conforme o bispo nos diz, nessa ajuda que está aí na tela, para os irmãos, confiar, nos abrigarmos sobre as asas do Altíssimo, pois somente em Deus venceremos. Então, por mais que se levante reinos, por mais que se levante pessoas movidas de maus intentos contra o povo de Deus, mas nós sabemos, precisamos nos abrigar em Deus, esperar em Deus, confiar no Senhor, e Deus dará a vitória ao seu povo. O item 2 nos diz o seguinte: o perturbado Amã queria ser cultuado à semelhança de um deus. O prazer dele era ver os croados se prostrando e se inclinando perante ele. Amã se considerava uma divindade, senhor absoluto dos que o cercavam. Há pessoas que esquecem ou ignoram que Deus não divide a sua glória com ninguém. Isto é o que diz as Escrituras. Aí ele cita uma referência de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura.
Não há como dar glória a outro a não ser ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, aí nós percebemos no item 1, nós temos no item 2.1, o tema Mardoqueu não era guiado pela vista e sim pela fé. O item 2.2, a verdadeira paz só encontramos em Jesus. E o item 2.3, sem Deus o poder conquistado é inútil. Então a narrativa do Bispo Abner nesse tópico 2 nos fala sobre a diferença de Mardoqueu. O diferencial na vida de Mardoqueu se deu pelo fato de que quando ele soube daquele edito que o rei havia dado, de que o povo estava para ser destruído do império, exterminado de todo o império, ele se vestiu de pano de saco, colocou cinzas na sua cabeça e saiu pela cidade clamando com grande clamor. Eles foram para o jejum, Esther convocou todos os judeus para um momento, para 3 dias, alguns dias de jejum, para a oração, demonstrando com isso a fé que eles possuíam em Deus. Por mais, meus irmãos, que nós não vamos encontrar o nome de Deus, o nome do Senhor sendo mencionado nesse livro, mas nós vamos perceber o cuidado de Deus na preservação do seu povo, Deus agindo na história, nos mostrando que Deus não está alheio aos acontecimentos que nos cercam, mas Deus está atento a tudo aquilo que se passa, tudo aquilo que acontece. E Mardoqueu nos ensina isso, a história desse servo do Senhor nos ensina isso, a agir guiado não por aquilo que nós estamos vendo, pelos olhos físicos ou pela vista, já não tinha mais solução, porque as leis da Pérsia, as leis daquele império eram leis que não se podiam revogar. Eles eram pessoas de muita cultura e por causa dessa cultura que eles possuíam, irmãos, eles chegaram à conclusão que se eles elaborassem uma lei, ela não precisava ser alterada, não podia ser melhorada, porque eram leis elaboradas por um povo sábio, um povo culto. Então, quando Amã fez com que o rei decretasse o extermínio dos judeus, aquilo não podia ser revogado, não se podia voltar atrás. Então, olhando com os olhos físicos, andando pela vista, Mardoqueu poderia dizer: agora a sentença já está dada, não tem mais o que fazer, mas não, contrariando todas as expectativas negativas, esse homem de Deus foi para o clamor, Esther foi para o jejum, foram para a oração, e Deus, na sua sabedoria, fez com que fosse, e Deus trabalhou de forma tremenda, e foi então feito algo que foi um decreto permitindo os judeus de se defender. Eles tinham direito de defesa, eles tinham direito de se defender. Aí a história mudou de figura, A Bíblia diz que então para os judeus houve luz, houve honra, houve gozo, houve alegria. E Amã foi um homem que cresceu no império, possuía tudo, mas faltava paz. Podia ter tudo, mas ele não tinha paz. Isaías 48, versículo 22 diz que os ímpios, eles não têm paz. Ele determinou destruir um povo por causa de um homem, por causa de uma atitude, uma pessoa que não quis se prostrar diante dele. Ele deixou de estar atento a toda a glória, ele deixou de estar atento a todas as conquistas que ele teve e se atentou na atitude de uma pessoa que não se inclinava perante ele. Mas é assim mesmo que os ímpios agem.
É assim, é dessa forma que agem pessoas ímpias, pessoas que não têm temor a Deus, pessoas que não têm reverência com a palavra do Senhor. É até interessante que o bispo Abner cita isso como uma loucura, né? O tema do nosso capítulo 2 nos diz a loucura de Amã. E diz-nos o bispo que ele agiu sob uma possessão demoníaca, querendo ser adorado, querendo ser cultuado, né? Estava endeusando a si mesmo, divinizando a si mesmo, e daí a recusa de Mardoqueu de não se prostrar perante esse homem. Então de nada adiantou ele conquistar poder, né? De nada adiantou ele ser nomeado pelo rei Assuero para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Ele queria que todos se curvassem diante dele em sinal de reverência e submissão. Mas Provérbios, mas tem uma referência bíblica de Provérbios, uma referência bíblica de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, nos diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Aquele homem se engrandeceu, se ensoberbeceu, permitiu que esse sentimento dominasse o seu coração e acabou se cumprindo na vida desse Amã. Isso que está registrado no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então, meus irmãos, esse sentimento de orgulho, é uma coisa terrível, pois aqueles que cultivam esse sentimento pensam estar acima de tudo e de todos. Porém, a Bíblia nos diz e nos revela que Deus, ele exalta e ele abate, e que o salário do pecado é a morte. Com essa atitude de tentar destruir o povo de Deus, ele é que acabou sendo, ele que destruiu a si mesmo, a sua carreira, sua vida, sua família, foi enforcado na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. Então precisamos, irmãos, ter em mente isso, que essas atitudes de pessoas, como foi o caso de Amã, é o resultado de um conflito também na esfera espiritual. O império das trevas lutando contra o reino da luz, o povo de Deus. E de forma resumida, irmãos, nós queremos passar aqui o tópico 3, de forma bem breve, de forma bem resumida, sobre uma presença que nos guia. Quando somos resgatados por Deus, vou colocar aqui na tela para os irmãos acompanhar. Quando somos resgatados por Deus, nos tornamos seus filhos e herdeiros de suas promessas, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, nem há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, versículos 26 a 29. Por acreditarem nessa certeza, muitos discípulos de Jesus se mantiveram fiéis, aceitando até mesmo a própria morte. Precisamos estar sempre fazendo uma autoavaliação para vermos como estamos nos comportando neste mundo, porque somos templos do Espírito Santo e não podemos viver de maneira irreverente. O tópico 3 nos fala de uma presença que nos guia. 3.1, não devemos nos acomodar. 3.2, devemos ser mensageiros de bênçãos para alguém. E 3.3, devemos causar boa impressão. Sobre no tema 3.1, que não devemos nos acomodar, Mardoqueu, ele mandou enviar uma mensagem para Esther,
está registrado no capítulo 4, no versículo 13, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. E no versículo 14 ele diz, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Com isso, Mardoqueu queria dizer, Deus te colocou aí não para apenas ser esposo do rei, mas te incumbiu de uma missão, então não se exima, não tire o corpo fora. Isso nos revela, irmãos, que esse homem, diante daquele decreto que o rei havia dado e que permitia a Amã destruir o povo de Deus, ele não se acomodou. Os meios e os recursos que ele possuía, mesmo sendo limitados, mas ele usou mão deles, ele agiu, né? E o resultado foi aquilo que os irmãos conhecem. A Esther convocou um jejum, período de oração, e ela se apresentou diante do rei, algo que não poderia ser feito, algo que não se podia fazer, porque se alguém se apresentasse diante do rei sem ser chamado, poderia ser até mesmo morto, mas ela arriscou a sua própria vida, porque ela pertencia ao povo do qual estava decretada o extermínio e a destruição desse povo. Então ela também poderia sofrer o dano. O fato de estar no palácio não iria isentar ela de ser morta, porque o decreto valia para todos. Levou Esther a essa reflexão, dizendo para ela, olha, quem sabe Deus te colocou nessa posição, nesse tempo, nessa geração, foi para fazer alguma coisa. E isso nós vemos que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Mas muitos estão querendo tirar o corpo fora. Muitos estão querendo se eximir de uma responsabilidade. Acham, isso dá muito trabalho, eu não vou envolver. Isso dá muito trabalho, eu não vou fazer. Não é essa atitude que Deus espera dos seus servos. O povo de Deus, conforme diz a referência que nós fizemos, a leitura aí agora de Gálatas 3, versículos 26 a 29, nós somos resgatados por Deus. Deus enviou a Jesus a este mundo, ele morreu na cruz por nós. Será que é uma atitude sensata nós nos acomodarmos e não querermos fazer nada, não querer nos envolver, não querer ter nenhum envolvimento com o reino de Deus, com a obra de Deus? Será que essa é a atitude de um verdadeiro servo de Deus, de um cristão? Eu creio que não. Irmãos, precisamos buscar o Senhor, buscar a direção de Deus para as nossas vidas, sabendo que em tudo Deus tem um propósito, Deus tem um propósito em todas as coisas, e que a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor nosso Deus. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós somos mensageiros de bênçãos na vida das pessoas. Quando Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 2, o Senhor Deus disse, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Nós fomos chamados para ser bênção na vida das pessoas. Esther foi colocada no palácio para abençoar o povo. Então, como povo de Deus, essa história nos ensina isso, meus irmãos. Como povo de Deus, você foi colocado em um lugar, você foi colocado em uma posição. Não é simplesmente para você fazer uso dessa posição com os objetivos exclusivamente pessoais. Você foi colocado nessa posição, quem sabe Deus te levantou, você tem uma posição de autoridade, né? Deus colocou você nesse lugar para você ser bênção na vida de uma pessoa, para você ser bênção na vida de alguém. Esther entendeu e compreendeu isso, que ela estava naquela posição e outros talvez não teriam acesso ao rei, mas ela, pelo fato de ter sido escolhida e nomeada rainha, ela teria o acesso ao rei. Então ela quis fazer alguma coisa, né? Ela achou injusto ela não fazer nada e não se envolver, não deixar, vamos dizer assim, deixar para lá, deixa ver como é que fica. Não foi essa atitude dessa serva de Deus.
Então que Deus possa trabalhar em nós, que o Espírito Santo possa mover cada dia mais de forma tremenda nos nossos corações, para entendermos que em tudo o Senhor Deus tem um propósito, que há um propósito de Deus para as nossas vidas. Nós não viemos a esse mundo simplesmente por obra do acaso, não. Nós estamos aqui porque Deus permitiu que nós nascêssemos nesse tempo, nessa época. Estamos aonde estamos, você está onde você está, você ocupa a posição que você ocupa e Deus tem um propósito, um plano de Deus. Deus permitiu que você chegasse aonde você está, porque Deus tem um plano. Deus tem um propósito através de você nessa posição, nesse lugar, onde você está, para esse tempo e para essa geração. De forma, se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos agir com seriedade, com fidelidade, com integridade, e vamos nos tornar uma bênção para a igreja, uma bênção para o povo de Deus e também uma bênção para a nossa nação. Capítulo 12, versículo 2 de Gênesis. E tu serás uma bênção. Vamos ser bênção para o nosso povo, vamos ser bênção para a nossa nação, vamos ser bênção para a nossa igreja, vamos ser bênção para a nossa família. Não vamos achar que isso é responsabilidade de outros. Quando eles enfrentaram aquela situação, a iminente destruição que estava vindo sobre eles, todo o povo de Deus foi para a oração, todo o povo de Deus foi para o jejum, todo o povo de Deus, ela convocou até os animais, era para jejuar. Agora, nós tivemos há pouco tempo um bispo Samuel Ferreira conclamando a igreja no Brasil, o Ministério de Madureira, para oração, dividindo cada cidade, cada estado, cada convenção com um dia. Minas Gerais aqui, que é o nosso caso, nós ficamos com o dia 15 de cada mês. E eu pergunto para você, no dia do seu estado, qual foi o tempo que você tirou para clamar em favor do Brasil? Porque às vezes nós reclamamos tanto dos governantes, de A, de B e de C, uma sociedade que às vezes reclama de tantas coisas, mas o que nós estamos fazendo para mudar? E como povo de Deus, nós recebemos uma palavra do nosso líder maior na nação, para nós nos unirmos no clamor, para nós nos unirmos em oração. Qual é o período de oração que você tirou no dia do seu estado? Ou que você está pensando em tirar no dia que chegar a vez do seu estado? Não vamos agir com irresponsabilidade, achar que isso é responsabilidade de outros, não. Vamos todos nós estar assumindo a responsabilidade, como Esther assumiu. Ela entrou na linha de batalha. Nós estamos nestes últimos dias com toda essa situação de pandemia que o mundo enfrenta, passando por um período difícil, período que tem causado sérios danos e transtornos. Só Deus sabe quais resultados que vão ficar, quais as sequelas que vão ficar de toda essa situação causada por essa pandemia. Mas vamos, como povo de Deus, não vamos achar que vamos deixar isso para lá, isso é responsabilidade de A, de B, de ciclano, de fulano. Não, vamos assumir como povo de Deus o nosso compromisso de fazer a nossa parte. Mesmo que a minha parte pode não ser o melhor do mundo, a sua parte que você vai fazer não é o melhor do mundo, mas eu posso não dar o melhor do mundo, mas posso dar o meu melhor. Você pode não dar o melhor do mundo, mas você pode dar o seu melhor. Então, como povo de Deus, vamos orar pelo Brasil, vamos clamar pela nossa nação, e temos consciência e certeza, meus queridos, que Deus estará abençoando de forma tremenda.